manipulação de strings e consiste o seguinte. Bem, aqui é o meu arquivo, certo? Nessa aí, diretório aula 18, nós só temos esses dois arquivos. Esse aqui é um arquivo onde nós escreveremos o programa que vai fazer uma certa coisa. Que coisa é essa? Pronto, nós temos esse arquivo aqui, perdão, vou abrir aqui com esse programa aqui, que fica melhor. Eu abri esse arquivo aqui, certo? Ele é um arquivo de saída de um software. Pronto, vou pegar esse arquivo só como exemplo, só a título de exemplo mesmo. Pronto, ele é um arquivo enorme, como vocês estão vendo, vou passar aqui, ó. É um arquivo output de um programa de teoria do funcional da densidade, que simula cálculos baseados em teoria do funcional da densidade. Pronto, aqui é um arquivo que até o cálculo está errado aí, mas é só para exemplificar como você pode fazer um programa para capturar os resultados de um arquivo extenso, um arquivo enorme desse tipo, caso você um dia precise. Pronto. Então vamos pegar o seguinte, olha, deixa eu pegar aqui um trecho do programa, do arquivo, pronto. Temos aqui, por exemplo, esse trecho aqui, onde nós temos arquivo aqui de as coordenadas atômicas de saída. Ou seja, ele relaxou aí as posições, sei lá, fez a dinâmica nas posições e me deu novas posições atômicas atualizadas, por exemplo, para um sistema atômico, um composto químico, um sólido cristalino, melhor dizendo. Pronto. E eu estou interessado em fazer o quê? Em pegar esse arquivo aqui e somente capturar essa região aqui, certo? Capturar só isso aqui. Eu quero que o programa que eu vou fazer faça o seguinte: pega essa região que está em azul, copie e faça isso, Ctrl V, colar, pronto. Eu quero que ele me dê somente esses dados aí em um arquivo de saída. E ao você executar ele, informar o arquivo de entrada sendo esse aqui, ele vai me dar somente isso. Então, o problema é, eu quero que você faça um programa que capture isso e me dê isso em um arquivo de saída. Como é que você faz isso? Vamos pensar uma forma de raciocinar e fazer esse problema. Estou falando meio baixo porque já é meio tarde aqui. Bem, e ele ignorar também o restante aqui, certo? Então, como você pode fazer isso? Certo? Eu quero que ele fique só naquele trecho. Então vamos lá, uma coisa que precisamos saber. Precisamos saber, tipo, o arquivo começa aqui da linha 1, e tem aqui, termina aqui em 1757 linhas. E uma coisa que podemos observar é que o trecho que nós queremos é esse aqui, que começa na linha 1213 e finaliza na 1246, certo? E outra coisa que devemos observar é, se nós localizarmos esse texto aqui no arquivo inteiro, vamos criar alguns rótulos que facilitam a vida. Por exemplo, um deles é, antes de você começar a fazer o programa, você localizar se tem essa string aqui, né, o caracteres, quantas vezes no texto. Pronto. Se você identificar ela e ela só tiver aí, nessa linha, na linha 1213, pronto, já é um rótulo muito bom para você ir direto na linha que você quer ler a partir dela. Então vamos checar, é só fazer aqui Ctrl F em qualquer bloco de notas e cola aqui esse string, certo? E agora vamos procurar se existe ela em mais linhas do arquivo, find. Então confirmamos que só existe aqui, beleza? Então essa string aqui é muito importante para o nosso problema. Logo vamos copiar e vamos salvar aqui no nosso programa, certo? Beleza. Só que
Vamos excluir isso aqui, certo? Só que nós só queremos que ele vá até aqui, certo? Só até aqui. E qual é a próxima string que podemos localizar depois dessa linha, dessa última linha que queremos capturar? Pronto, tem um espaço ali, uma linha vazia, então isso dificulta a nossa vida. Mas tem outra aqui que vamos checar se, por exemplo, ela existe quantas vezes no arquivo. E esses números eles podem mudar, a depender do cálculo de entrada, então nós vamos copiar até aqui somente, essa região agora em azul, checar aqui e não Ctrl F também. Pronto, ele até já colocou aqui, já estava no clipboard, né? Já colou aqui. Pronto. Vemos que tem mais locais, certo? Apesar de serem perto, só um pouquinho acima. Pronto, mas isso não dificulta a nossa vida. Então vamos salvar ela também aqui. Vamos entender mais na frente que não dificulta. Pronto, é a primeira vez que eu estou fazendo esse programa aqui, então pode ser que eu demore um pouquinho pensando. Mas eu já fiz problemas muito parecidos com esse, acredito que não vai ser tão difícil. Então vamos salvar elas aqui. Pronto, então nós sabemos que os valores que queremos capturar estão entre esses dois tipos de strings. Pronto, então vamos checar aqui uma coisa. Essa, por exemplo, tem quantos caracteres? É só você vir aqui contar, 1, 2, 3, tá? Ou então você posiciona o cursor do mouse aqui no último e verifica aqui o tamanho, coluna igual a 38. Então, isso aqui tem 38 caracteres. Beleza. Esse outro tem 39, excluindo esse primeiro, 38 também. Ok. Pronto. Então vamos deixar salvo aqui. E o que nós precisamos é, primeiramente, fazer o quê? Abrir o arquivo, certo? Nós vamos primeiramente abrir esse arquivo fazendo o quê? Vamos deixar aqui salvo isso aí e colocar assim, open, unit, dá um hop, um chamado de 1, coloca o nome do arquivo que nós vamos abrir, que é o bgo.out, e em algum momento iremos fechar ele, então vamos já botar a estrutura aqui sim. Pronto, o que vamos escrever vai estar aqui nessa região, essa região aqui, certo? Beleza. Então, como é que nós abrimos um arquivo até o final dele? Já foi explicado isso exaustivamente em aulas passadas, certo? E então nós já explicamos que é assim, do and do. Aí você bota read, coloca o rótulo do arquivo, que é o 1, esse rótulo aqui, certo? Coloca aí. Vamos colocar o formato aqui dentro, certo? Explico já. E vamos colocar um end aqui e colocar um rótulo, que eu vou definir assim, E agora eu coloco aqui um continue, significa que quando ele achar o final do arquivo, ele sai do loop infinito, certo? Esse do and do, se colocar esse do and do assim, é um loop infinito, certo? Tudo que tiver aqui dentro vai ficar infinitamente se repetindo. Então nós não queremos isso. Nós queremos que ele se repita até o arquivo finalizar, até achar a última linha do arquivo. Aí isso aqui faz ele pular para aqui. Se você colocar qualquer texto aqui, qualquer sequência de comandos, ele ignora. Ele vai pular para essa linha 13, certo? Então, pronto. Ele vai partir daqui para frente. De onde está selecionado agora para frente. Pronto. Então isso aí já foi exaustivamente explicado, beleza. Mas você precisa criar uma estruturinha desse tipo para fazer esse problema aí. Pronto. Beleza. Só que agora aqui na frente nós colocaremos o nome de uma variável para ler a linha do arquivo. Cada linha dessa. Então nós precisamos fazer o seguinte. Vamos contar aqui, pegar essa. E vamos contar
mais ou menos o tamanho que precisaremos que essa string tenha. Por exemplo, aí você conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, até então, novamente, bota o cursor do mouse no final aqui e vê que tem 59, beleza. Então vamos salvar aqui também. E vamos fazer assim, ó, vamos definir aqui uma variável do tipo caracteres com tamanho igual a 60, porque é o tamanho mínimo necessário para lermos essas informações aqui que queremos, certo? Tem 59, então vamos aproximar aí para 60, certo? Com 60 resolve o problema. Você pode botar até maior, a 200. Mas, vamos botar 100, por exemplo, para você entender melhor outra coisa mais na frente. Pronto, mas precisamos no mínimo 60. Se tiver menos que 60, quer dizer, se tiver menos que 59 vai dar problema. Nós vamos perder algumas informações, certo? Então vamos colocar 100 e não se preocupe, depois você vai entender por quê. E vamos criar uma variável chamada string_list. Qual é o objetivo dessa variável? Ler toda uma linha que tem tamanho 100. Vamos botar aqui o formato A100. Você volte nas aulas que tem explicando sobre formatação de textos em tela ou em arquivo, que eu já expliquei isso. E esse A é porque a variável que vai ser colocada aqui é do tipo string, e o 100 é o tamanho dela. Então ele vai fazer o que? Aí eu vou pegar aqui e colocar o nome da variável aqui na frente. Pronto. O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo. Esse trechinho aqui faz o que? Ele vai abrir o arquivo. Quer dizer, isso tudo aqui, né? Vai abrir o arquivo. Vai posicionar na primeira linha do arquivo. Certo? Como eu estou dizendo que o formato aqui é A100, ele vai fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, aqui está passando o tamanho que está sendo selecionado, certo? Coluna 16, vamos lá, mais. Pronto, o que ele vai fazer é isso, ó. Opa, perdão. Ele vai fazer até 100 aqui, entendeu? Vai continuar aqui na frente, assim, 100. Pronto. Ele vai vir até aqui, pronto. Primeira linha ele vai ler isso, na segunda ele vai ler também isso, entendeu? Ou seja, ele vai armazenar essa informação nessa variável aqui, até tamanho 100, até o tamanho dela, por exemplo. Se eu botar aqui 200, ele só vai ler até tamanho 100. Então deixa 200 se você quiser assim, tanto faz. Ele só vai ler até tamanho 100, beleza? Pronto. Ok. Agora o que nós precisamos fazer é checar em qual linha do arquivo aparece esse nome aqui. Vamos fazer ele identificar. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma variável do tipo inteiro, chamar linha, ou simplesmente chamar de i. Você sabe que é um contador, uma variável inteiro, e vou dizer que inicialmente ela vale 0. Antes de entrar no loop ela é 0. E toda vez que eu chamar um read, eu também chamo um incremento para i, ou seja, eu somo mais um nele. Qual o intuito disso? Qual o objetivo disso? Contar o número de linhas, contar a linha atual, rotular. Se eu chamar o read uma vez e fazer i igual a i mais 1, inicialmente ele era 0, agora ele passa a ser 1, beleza, eu chamo o read novamente e o i era 1, agora eu chamo i igual a i mais 1, ele soma 2, você vê que ele está fazendo o papel de contar as linhas, rotular o número da linha, beleza, pronto, vai ser importante isso, por isso que eu já estou colocando. Pronto, isso está certinho. Agora nós precisamos utilizar um comando de seleção, uma estrutura de seleção, if else, para quê? Ou só if mesmo, não preciso else aqui não, que é fazer o que? Para selecionar, para me dizer qual é a linha do arquivo em que tem esse nome aqui, certo? Então podemos criar também uma variável auxiliar aqui, certo?
variável auxiliar, em que nós declararemos e colocaremos nela essa string, por exemplo, para não ficar muito grande na tela. Pronto, vamos salvar isso. Pronto. Definimos uma variável que tem tamanho 200, mas nós só vamos preencher até aqui. Beleza? Ok, correto. Agora nós perguntamos se esse string list que nós lemos da coluna 1, ou seja, aqui do canto da tela, aqui é a coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, da coluna 1 até a 37, se for igual a AUX, certo? No caso, o AUX vai ser do 1 até o 37, porque eu estou definindo 200 aqui, né? Então, também, AUX da coluna 1 até 37. Para poder ele realmente comparar certinho se ele encontra essa string no arquivo. Beleza. Se sim, manda imprimir o i. Então, nós vemos que ele deve encontrar isso aqui. Em qual linha? Vamos até dar um Ctrl F novamente. Pronto. Ele deve encontrar na linha 1213. Pronto. Primeiro teste que nós devemos fazer com o programa é verificar se ele vai mostrar na tela o número 1213. Então vamos ver se é mesmo. Compilar. Tem algum erro? De parênteses aqui. Faltando um parêntese. Eu esqueci. Certo? Eu me atrapalhei com esse parêntese aqui. Pronto. Então era só isso. Novamente. Perfeito. Agora vamos executar 1213. Beleza, então ele já localizou lá no arquivo, que é essa linha amarela aqui, né? Que está selecionando em amarelo, ele já localizou que é nessa linha que existe. Beleza. Só que então, se nós já localizamos, já facilita a gente fazer a leitura daqui para frente, certo? E agora nós queremos que ele mostre na tela todo o texto que aparecer na próxima linha depois que ele encontrou isso. Pronto. Primeira, então nós fazemos o que? Nós podemos fazer o seguinte, tem que ter uma variável aqui, um flag, digamos assim. Ele é só para ativar. Inicialmente ele está desativado, como se fosse uma chave assim, tipo, se for 0 é porque ele não encontrou ainda essa, melhor assim, ó. Já que ele só tem valor 0 ou 1, então ele pode ser assim, do tipo logical flag, em que esse flag é inicialmente igual a false. Pronto. Falso significa que ele não encontrou. Eu posso adotar a convenção assim, ponto false para não ter encontrado o string, esse string aqui, certo? Se ele ainda não encontrou, o flag é false. Ou seja, significa que o que eu quero fazer, eu que estou inventando isso, certo? Uma estratégia minha de fazer o seguinte, ele fez a leitura aqui ó, ele fez a leitura da primeira linha, beleza.
não encontrou aquela string na linha, o flag continua false. Fez na próxima, não encontrou, flag continua false. Fez na terceira, não encontrou, continua false. Não encontrou, continua false. Até ele chegar na linha 1213, essa aqui. Aí vamos supor que ele ainda está aqui, leu essa, flag não encontrou, continua falso. Leu essa, aqui, essa aqui que tá meio cinza, não encontrou, falso. Mas quando ele leu essa, encontrou. Encontrou isso. Aí é aqui que eu tenho que fazer, ativar o flag, certo? Então eu aqui, eu faço flag igual a true. Pronto. Significa que daqui para baixo, flag agora é true. Pronto. Aí agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que percorrer e deixar o flag ativado somente até aqui, certo? Então eu tenho que desativar a partir daqui. E como é que eu faço isso? Vamos pensar. Bem, aqui embaixo nós podemos fazer o seguinte. Nós já vimos que ele mostra o i correto aqui, certo? Ele mostrou o i correto, então vamos comentar isso aí. Agora aqui abaixo nós podemos fazer assim, ó. If and if, ou seja, são ifs independentes, porque eles não estão um dentro do outro, certo? Ele vai testar tanto aqui quanto aqui, e só vai executar o que está dentro de ambos, e as condições que estão aqui forem satisfeitas, ele processa isso. E se a condição que eu vou colocar aqui, entre parênteses, eu vou colocar aqui, é o que vai decidir se ele vai processar o que eu vou colocar aqui. Onde tá essas letras bagunçadas aqui, certo? Onde estão essas letras bagunçadas. Beleza. Então veja como é que eu vou montar essa lógica. Eu vou fazer assim, ó. Se flag é igual a true, você escreve na tela, por exemplo, escreva na tela o string que ele leu. Nós vemos que nós precisamos desse string mostrando até a 59, né? Até a coluna 59. Então vamos fazer aqui de 1 a 59. Pronto. Aqui ainda está errado o programa, certo? Ele ainda não está restringindo tudo. Ele vai mostrar tudo que tiver daqui para frente. Vamos ver. Pronto. Aqui você não pode fazer isso. Eu coloquei de propósito só para explicar isso. Então vamos colocar assim. Certo? Aí você coloca aqui ponto .eqv no lugar de igual a igual. Pronto, perfeito. Mas aí não tem problema, caso você se atrapalhe porque usa tanto igual a igual, aí o compilador te avisa, ele é seu amigo, ele te avisa. Beleza. Você vê que ele mostrou na tela tudo que está depois daquele string, vamos ver. Olha lá. Ó, ele começou daqui para frente, mas nós não queremos que ele mostre mais daqui para frente. Pronto. Então uma parte do problema nós já resolvemos, que foi localizar isso e partir de onde ele é. E agora como é que nós vamos parar de exibir daqui para frente? Daqui para frente, como é que cortaremos isso aqui em amarelo? Vamos pensar. Vamos pensar. Qual é o próximo rótulo que podemos nos basear para identificar, para desativar esse flag, por exemplo? Seria esse, né? Seria esse. Ou então um espaçamento vazio, sei lá. Mas vamos nos basear nesse aqui. Fica mais bonito. Que já está lá, né? Na verdade eu já coloquei lá aqui inicialmente, já para evitar ficar copiando. Beleza. Então nós podemos definir aqui um aux2. Vamos fazer assim, chamar esse de aux1 e o outro de aux2. aux2 igual a
Eu nunca fiz esse programa, tô inventando agora, tô fazendo assim do zero, pra praticar mesmo. Então aqui eu acho que podemos fazer assim, AUX 1, né, porque eu renomeei, beleza. E o AUX 2 é isso, pronto. Então nós podemos fazer o seguinte, como é que nós vamos parar de exibir daqui até aqui, o flag, deixa eu pensar aqui, daqui até aqui o flag é true. Eu quero fazer o seguinte, quando ele encontrar isso, eu quero que o flag seja false novamente. Então nós podemos fazer o que? Nós podemos fazer assim, talvez, colocar um I1 e um I2, que seria I início e I fim. E aqui nós podemos dizer assim, quando ele encontrou essa string aqui, ó, nós podemos dizer que o I1 igual ao I2. Veio na cabeça agora essa ideia. E agora nós podemos colocar assim, ó, se colocar um outro if independentemente, testando o seguinte. Vamos ver em qual posição tem que ser. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 26, 27 também. Ah, é verdade, tá igualzinho lá e eu ainda fui contar, que louco. Pronto, então fica 37 também. Equivalente. Aqui pode ser igual a AUX 2, 2, viu? Não 1 não, 2. Na posição 1 até 37, já que ela também tem 37 posições, certo? Ótimo, pronto. Se isso acontecer, vamos mandar ele exibir na tela, por isso que eu vou desativar isso aqui para não misturar as informações na tela. E vamos mandar ele imprimir o I, certo? Vamos fazer assim, I2 igual ao I. O I2 vai receber o valor do I somente quando essa condição for satisfeita. Pronto, você vai ver que vai dar um errinho porque, pronto, eu imagino assim, porque essa string existe em outro local da tela também, do arquivo, né? Ele existe aqui e existe um pouquinho antes. Então é para ele mostrar 1204, mostrar 1248 aqui, que eu vou mandar ele exibir aqui, print. Na verdade vamos fazer assim, print aqui, print I2, I1, perdão, e aqui print I2. Você vê que esse trecho aqui vai ser processado duas vezes somente, durante o arquivo inteiro, durante esse loop inteiro ele vai ser processado duas vezes porque ele existe aqui e existe aqui. E eu não quero que ele coloque o 1204, eu quero que ele identifique somente esse. Mas inicialmente nós podemos fazer o teste para ver se ele realmente detectou. Então vamos lá, checar se ele vai detectar isso mesmo. 1204, 1204 e 1248. Vamos ver aqui. Pronto. Isso aqui ele não mostrou, né? Por quê? Aqui tá errado, aqui é I. Por isso. Foi erro de digitação meu. Erro meu de digitação. Beleza, então vamos compilar de novo. Não fazia sentido. É 1204, que é a primeira vez que ele encontrou esse. Ele encontrou bem primeiro do que encontrar esse. Aí depois ele encontrou esse, que é isso aqui, né? Ó, primeiro ele encontrou esse, aí botou 1204. Depois ele encontrou esse. E depois encontrou esse. Pronto. Só que eu posso eliminar esse aqui, porque o flag antes estava desativado.
Então foi por isso que eu pensei no flag, já meio que antecipado, mas eu sabia que em algum momento ia precisar disso, por conta de eu já ter feito certos tipos de programas que eu invento alguns gatilhos assim de programação de lógica que em algum momento eu vou precisar, por isso que eu já meio que já faço, que eu sei que em algum momento eu preciso. Pronto, então já vejo que eu posso somar essa condição aqui, ó. Olha. Não, na verdade é melhor assim. Aí. Esse parêntese aqui é só para fechar as condições, certo? Pronto. Você vê aqui, ó. Esse parêntese aí é para fechar isso aqui, certo? Porque tem abre parêntese aqui e fecha para essa do que pertence ao string. E essa outra aqui também pertence ao string. Então esse parêntese aqui é só para fechar essa primeira condição. E agora eu vou somar outra condição, fazendo end. Aí abre parênteses e coloca a condição aqui dentro. Que condição é? Que o flag seja igual, seja equivalente a true. Ou seja, então aqui eu elimino ele exibir aquele 1204, certo? Quando eu adiciono essa condição, porque agora não é mais somente essa ser satisfeita. Além dessa daí que está selecionada agora em azul, também essa tem que ser satisfeita. E para essa ser satisfeita é necessário que ele já tenha ativado o flag, certo? E tendo ativado, ele não lê essa. Beleza, ele ignora aquela primeira, pronto. Então esse é um truque muito bom. Eu suponho que seja isso. Não testei ainda para ver, então vamos testar se essa inspiração que veio agora faz sentido. Perfeito, exatamente isso. Pronto. Agora nós podemos fazer o que? Nós já temos o I2 e o I1 definidos. Existem aí muitas formas de se fazer o programa, que é eliminar isso aqui, talvez. Eu não preciso disso aqui. Eu tinha colocado porque tinha planejado fazer uma outra coisa. Pronto. Então uma forma pronto, eu vou alterar assim. Assim que eu definir isso aqui, eu simplesmente termino o loop. Pronto. Se eu já definir quem é I1 e quem é I2, eu já sei que eu devo vir para aqui, certo? E já sei que termina aqui. Então eu posso finalizar meu loop já, que é fazer o que? Chamando o comando exit. Esse comando ele finaliza o loop, certo? Ele termina o loop, ele processa, quando ele chama o comando exit, ele processa daqui para frente. Tudo que eu colocar aqui é que ele processa daqui para frente. É uma forma. Outra forma equivalente a esse exit, aí eu colocar assim, ó. Go to pegada assim, e coloca esse rótulo aqui. Pronto. Isso também finaliza o loop, ou seja, eu estou obrigando que ele, quando ele atingir essa linha aqui, ele partir direto para aqui, ou seja, finaliza o loop também. Então são formas equivalentes. Então vou deixar as duas assim, essa está em comentário e essa daqui está ativada. Ambas fazem a mesma coisa, certo? Pronto. Agora eu posso imprimir aqui só para conferir quem é I1 e quem é I2. Pronto. 1213 e 1248. Certo? Só que eu só quero ir até essa. Então eu posso pegar e reduzir duas dessa aqui. Certo? Então eu posso pegar e aqui dizer assim, ó. I2 vai receber I2 menos 2. Pronto. Compila. Pronto. Então eu sei que os valores que eu quero ler são
da linha 1213 até 1246, que são exatamente esses valores aqui que eu quero colocar em um arquivo separadamente, certo? Inicialmente não vamos criar arquivo não, vamos mandar ele exibir na tela mesmo, esses valores que estão selecionados em azul, incluindo o cabeçalho. É bom botar sempre um cabeçalho para em algum momento a gente vai abrir o arquivo e não saber o que era, o que é que serve para quê. Então bota sempre um cabeçalho, certo? Então nós podemos fazer o que? Já que todo esse trecho aqui, já que todo esse trechinho aqui selecionado em azul foi somente para descobrir quem é I1 e I2. Pronto, é uma forma de resolver o problema, certo? Você poderia já colocar outras condições aqui para aproveitar o loop e já fazer a captura disso, certo? Mas vamos fazer independentemente. Depois você tenta fazer aqui usando o próprio loop. E existem N formas de você resolver o mesmo problema. Só não sei qual deve ser a mais eficiente para você. Essa daqui que eu vou fazer resolve, tem que resolver. Então não se preocupe com uma forma mais eficiente. Primeiramente você tem que ter uma que resolve o seu problema. Depois que você tiver uma, pode ter certeza que aparecerão N formas diferentes de você poder melhorar aquela forma inicial. Então não fique encasquetado aí em sua cabeça, querendo fazer um programa perfeito assim da primeira vez. Vá fazendo suas doidices assim de lógica e tal, mas que resolva seu problema, certo? Então vamos lá. Já que sabemos quem é o nosso I1 e o nosso I2, facilitou bastante agora nós fazermos essa exibição desses valores aqui. Como? Nós podemos, deixa eu excluir isso aqui, nós podemos abrir o arquivo novamente. Ele foi fechado aqui, certo? Nós podemos abrir ele novamente. Nós podemos o abrir novamente e fechar. Opa, unit 1. Nós podemos abrir novamente e fazer assim, ó. Colocar um loop que faz assim. Já temos um i aqui, podemos utilizá-lo, certo? Aqui ele não está sendo usado para nada, ele só foi usado aqui e já fez a função dele que devia fazer, então não precisamos a gente declarar outra variável diferente, já que essa daí só foi usada aqui, então podemos reutilizar, certo? Para i igual, para i de 1, ou seja, para i de 1 até i2, ou seja, o que eu estou querendo fazer é pular essa parte aqui, pular esse até aqui, onde é que tá? Pular tudo isso aqui e ir até a 1212. Então aí 1 menos 1. Pronto. O que ele vai fazer é o que aqui? Vamos até mandar aqui imprimir na tela o valor de i, só para você entender o que é que ele está fazendo. É i, certo? Ele vai executar isso aí 1212 vezes, que é o número de vezes que nós precisamos pular, entendeu? Vamos pular tudo daqui para cima, vamos pular. E como é que pula? Nós fazemos o seguinte, nós colocamos assim, read, colocamos o rótulo do arquivo que nós vamos fazer a leitura dos dados, formato livre, e aqui na frente a gente poderia fazer o que? Botar um string list. Nós poderíamos fazer isso, em formato livre não, nós poderíamos utilizar esse mesmo formato aqui, certo? Nós poderíamos fazer isso, beleza. Ele ia ler simplesmente as linhas do arquivo, mas nós não precisamos dessas informações, nós queremos pular. Então, em vez de fazermos isso, nós podemos fazer somente isso, ó.
Perdão, nós podemos fazer assim. Ignora isso, você exclui isso aí e coloca assim, ó. Ó, é mais prático fazer assim. Você não precisa digitar nada, fazer leitura de nada, o programa fica até mais rápido um pouco. É fazer isso. Aqui na frente você bota assim, pula a linha. Ou ignora a linha, pronto. O importante é que toda vez que ele chama esse read, uma linha está sendo deslocada aqui no arquivo, certo? A primeira vez que ele chama, ele está aqui. A segunda ele passa para aqui. A terceira para aqui. E como nós vamos chamar 1212, 246, esqueci o número agora, 1212 vezes isso, ele vai pular essa linha, essa quantidade de vezes, ou seja, depois de 1212 vezes ele vai vir para... Ixi, agora eu me perdi aqui. Ele vai vir para aqui. Pronto. Então a próxima linha que ele vai posicionar é essa. Então vamos ver, só para ter a certeza. Depois que ele executar isso aí, vamos imprimir então na tela o valor de... Vamos fazer assim, read 1. Aí vamos colocar o formato assim, A200 e colocar string list. Pronto, vamos usar uma variável para receber do arquivo, certo? Aí ele vai fazer o que? E vamos imprimir na tela o valor desse string list. Só para teste isso aqui que eu estou colocando, certo? É só para testar se ele realmente leu. Então vamos botar de 1 até 37, né? Que é o tamanho dele. Ora, viu só que ele realmente leu daqui para frente? Ele leu isso, beleza. Então nós precisamos fazer o que? Pronto, isso aqui serviu somente para testar que ele realmente foi para a linha lá. Bom, nem precisar, porque logicamente devia ser isso. Essa condiçãozinha aqui impôs isso. Pronto, então a gente não fecha o arquivo e depois disso a gente adiciona outro loop, certo? A gente adiciona outro loop em que podemos utilizar o mesmo i. Ele serve apenas como um rótulo, uma variável para armazenar a contagem. E nós podemos fazer ele indo de quanto a quanto? De 1213, que é o valor de I1, né? I1 até I2. Vai de I1 até I2. Pronto, vamos ver se assim faz. Vamos colocar assim, ó, read 1, novamente o formato, entre parênteses, claro, A200. Devia ser A37, mas vou botar A200 só para você ver que ele pode ler mais do que isso, certo? O string list. Pronto. E agora nós podemos imprimir na tela o valor desse string list da posição 1 até 37, certo? Pronto. Então vemos que ele fez isso. Aí você diz, mas ele omitiu isso aqui. Beleza, nós podemos colocar então quantas posições? 59, né? Não era isso que eu tinha falado, agora eu lembrei do número, é 59. Aí ele exibe mais do que isso aí. Pronto. Então, nós vemos que assim fizemos a captura das regiões que queríamos, certo? Se você quisesse, vamos supor que fosse um arquivo, que não é o caso aqui, mas que fosse arquivos que você queria plotar, por exemplo, essa daqui em função dessa, como você faria isso? Bem, depois que você já salvou isso, é fácil você utilizar utilitários de terminal de Linux para fazer a captura. Tipo, você poderia utilizar assim, cat, AWK,
que é um programa de terminal que você pode capturar colunas dele, sei lá, usando print, especifica. Não me recordo agora a sintaxe assim de como escreve, mas você pode pesquisar na internet e anotar no papel ou no próprio, deixando um arquivo anotado. E toda vez que você precisar separar por colunas, tipo, quero separar a coluna 1 e a coluna 2 e inserir isso em um novo arquivo. No próprio terminal Linux você faria isso. Ou então você pode fazer no próprio Fortran, que quer fazer o quê? Você pode, em vez de escrever na tela, você escreve, você cria um arquivo, um segundo arquivo, chamado assim unit2, filho, saída, K minúsculo, saída.txt, saída colunas, dá um nome que você quiser. E depois que você não precisar mais dele, que já escreveu o que queria, você fecha ele, certo? Só não pode colocar aqui você não pode fazer isso porque um já está em uso. Você bota 2 ou um número diferente, é só um rótulo que você bota o rótulo que você quiser, desde que você quando fizer a chamada dele aqui, por exemplo, na escrita write 2, em vez de chamar 1, senão ele vai escrever no 1, certo? E o 1 é o que você está usando para ler, e o 2 é o que você está usando para saída, entendeu? Se você botasse aqui 22, aqui você botava 22, e obviamente você só pode fechar o que definiu. Então, pronto, vamos deixar assim, ficar loucão aí. Pronto. Então, em vez dele escrever na tela, agora ele vai escrever no arquivo, certo? Write. Tá faltando alguma coisinha aqui. Formato. Formato. Pronto, você define o formato igual a 200. No caso aí, A59 seria o correto, certo? A59. Pronto. Mas pode botar 200, desde que não bote algo menor do que o tamanho do que você quer exibir lá dentro. Acredito que não vai ter problema. Vamos testar então. Pronto. Salvou no arquivo. Agora você pode criar só para concluir, eu acho que a aula está bem extensa essa, viu? Você pode criar outro aqui, por exemplo, você cria quantos que você quiser. Você criar um unit 3, vou botar 3 mesmo, filho, coluna, saída, na coluna 1, coluna 2, pronto, txt ou date ou alt, vou botar alt assim, date, o que você quiser. O Linux entende e acredito que no Windows também. E agora você pode fazer o que? Fecha também aqui, né? Close. Não importa a ordem não, de que você fecha aqui para botar depois deles. O importante é que vai ser fechado. Pronto. Pronto. E agora o que você pode escrever. Você pode escrever nele. Você pode medir o quanto até qual coluna é aqui, por exemplo. Vai dar ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 1 a 13. Em 3. O formato vai ser. Vai ter uma coluna que é string, então você coloca botar a 15, um pouquinho maior do que 13. Vou botar um pouquinho maior para ele não ficar as colunas muito grudadas. Eu botar a 20. Não é um celular Samsung, mas bota uma 20 aí. Aí você coloca assim a 13, que é o tamanho da coluna, vai dar 1 até a 13, ou seja, você quer capturar essa região aqui, certo? Até a 13, aí vírgula. Aí como você vai botar outra variável aqui, você coloca assim, vírgula aqui, coloca 20 de novo. E coloca string
É uma forma de fazer, certo? Outra forma você faria como? Mandava ele reabrir esse arquivo aqui, certo? Assim que ele criar esse, você manda abrir ele e define 3 variáveis, coluna 1, coluna 2, coluna 3, e simplesmente declara elas aqui em cima, sem especificar formato nenhum, ou seja, deixa formato livre. Aqui você colocaria formato, perdão, aqui você colocaria formato livre no lugar desses A20 e beleza, ele já entenderia. Mas como não quis reabrir aquele lá, e teria que criar, chamar isso aqui de novo, sei lá, fechar primeiro, fechar o antigo, né? Fechava esse, depois abrir de novo. Ia ter que criar outro loop para fazer isso. É uma forma, mas daria no mesmo, daria a mesma coisa. Sim, aí no caso esse aqui agora vai da coluna a 14, lá 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sei lá. Até, bota assim, da 14 até a 29. Pronto. Aí ele vai escrever no arquivo 3. Vamos ver se faz alguma coisa. Você vê que ele criou esse arquivo. Pronto. E aí você exclui o cabeçalho. E tem algo estranho aqui que apareceu esse número. Porque o DEM tem que reduzir uma posiçãozinha, provavelmente aqui, a 12. Talvez. Ou perdão, aqui tá certo e aqui deve ser a 15. Talvez seja por isso. Só questão de posição mesmo. Reload. E é isso mesmo. Pronto. Então se fosse arquivo de plotar, é só fazer isso, excluir o cabeçalho, pronto. Você consegue manipular arquivos. Geralmente para você que trabalha com simulação, com softwares que já vem prontos, softwares muito científicos, e você precisa fazer manipulações nos arquivos de saída dos softwares para facilitar sua vida em plotar. Então você que sabe programar, é muito importante isso, porque nem sempre os comandos de Linux podem resolver certos problemas de manipulação desses arquivos de saídas desses softwares, como Siesta, software de DFT, de várias outras coisas de simulação, de modelação, de modelagem computacional. Então é importante você saber uma linguagem de programação. Eu estou apresentando aqui o Fortran, mas você pode fazer na que você quiser. Todas têm capacidade de fazer esse tipo de coisa aqui. Umas mais difíceis, outras mais fáceis. Outras dependem da sua habilidade também. Então não tenha preconceito com linguagem de programação não. Quanto mais você souber, melhor. E é isso. O objetivo dessa aula ficou extremamente extensa. Peço desculpas por isso, mas eu quis apresentar uma forma de você poder manipular esses arquivos, beleza? Então falou, não sei quando é que eu vou postar uma próxima. E falou pra vocês, até a próxima aula então. Valeu.